Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao meu curso Iniciação, um cafezinho da tarde. Aproveitar aqui este momento muito agradável, esse domingão frio aqui que a gente está tendo em São Paulo, para continuar aí o curso com vocês. Hoje eu vou falar sobre identidade adaptativa. Esse é um tema aqui recorrente nas minhas leituras, aulas e vamos dizer que eu acho que é um ponto fundamental, né? E falando aqui de rituais de iniciação, eu acho muito importante pensar, digamos assim, o que eu acho o ritual mais fundamental na nossa história, que é o ritual da construção da nossa identidade. E eu acho que vocês viram da primeira aula que eu faço uma mistureba, digamos assim, com o sagrado e o profano. Por quê? Né? Porque a nossa sociedade tenta desesperadamente dessacralizar, desencantar a existência, torná-la, digamos assim, um monte de commodities. Por quê? Né? Porque a gente quer explorar tudo, basicamente. Né? Então, qual que é a minha ideia? A minha ideia é dizer, olha, gente, não é que eu vou reencantar o mundo, né? Eu vou dizer assim, o mundo nunca perdeu o seu encanto, o seu sagrado. A gente só está tentando abafar, apagar tudo isso, transformar a existência num grande, vamos dizer, um grande trabalho, né? Assim, parece que hoje a gente vive para trabalhar, para juntar dinheiro para os outros, né? Assim, então acho que as pessoas desesperadamente tentam transformar tudo em trabalho, tudo em produtividade, performance e por aí vai. Então, gente, assim, os próximos cursos também que eu vou dar vão abordar essa coisa de construção de cultura, guerra de culturas, de cosmovisões. Mas a princípio, bom, vamos pegar e desmantelar, né, esse esquema, vamos dizer, sorrateiro, silencioso, que se coloca como, vamos dizer, aberto, imparcial, neutro, materialista e por aí vai. Mas que visa e mira centralmente a nossa identidade, a nossa existência, a maneira como a gente se entende no mundo e nos torna, desde a da mais tenra infância, seres dependentes, seres que vão, digamos assim, serem grandes palmandados aí desse esquema. Então, isso para eles eu acho que é fundamental e para mim, então, desconstruir isso é muito importante. Então, vamos lá, né? Começar com uma citação de Simone Weil, que eu sempre faço. Outrem, perceber cada ser humano, imagem de nós mesmos, como uma prisão onde habita um prisioneiro, com todo o universo ao seu redor. Eu acho essa citação muito legal, porque olha ao seu redor, vai aí na rua, no metrô, no busão, olha como as pessoas se comportam, olha o que elas falam, olha o que as motiva, o que as preocupa, suas reclamações. Comece a perceber isso e veja assim, o que está no coração dessas pessoas, dessas identidades. Tudo sempre caminha para um mesmo ponto, me parece, né? Que é o mundo exterior, né? Como o mundo exterior as trata e como, sei lá, né? O mundo é tão cruel, tão injusto, ruim, negativo. Então, a gente percebe que as pessoas estão presas dentro de uma coisa da qual elas nunca escapam. Por mais que elas consigam arrumar o seu trabalho tão sonhado, parceiro lindo, maravilhoso, ou não arrumar, né? Assim, tudo sempre acaba aqui, ó, numa prisão, né? Numa coisa meio triste, vamos dizer, uma coisa opressora, uma coisa. Isso os pacientes sempre relatam e sempre vão para cá, né? Falo, e se eu te der tudo que você quer, você vai ficar feliz? A pessoa começa a refletir, né? Deixa eu já me jogar aqui para trás. Calma aí, para vocês poderem ler aqui. Vamos lá. Pronto. Então vamos lá, gente. Identidade adaptativa. Como efeito da iniciação individualista, nós construímos uma identidade voltada para fora. Nascer em um lar disfuncional, em uma sociedade dessacralizada, sem ancestralidade, sem relação com o solo e com a natureza, acaba por moldar uma identidade que permanece dependente para sempre. Olha só, né? Por quê? Porque ela é abortada, né? Ela é bloqueada do seu caminho de desenvolvimento, né? Ela é fraturada lá no início já, né?
tipo um bonsai, assim, né? Controlar pessoas maduras é muito difícil. Arruiná-las é mais simples e eficiente. Então, assim, eu percebi que o mundo, ele foca na destruição e não na construção, tá, gente? Isso é um tema que me veio ontem com um videozinho que eu assisti, que é assim, essa cultura patriarcal, ela transformou o que anteriormente era o grande poder de criação feminino, de geração, né, de nutrição, em um poder de destruição, né, de morte. Então, toda a expertise patriarcal gira em torno da destruição. Pode reparar, todo filme sempre retrata o poder como aquele que é capaz de matar, de destruir e de controlar. Está sempre em torno desses pontos. Então a gente tem, claro, né, uma cultura voltada para esse tipo de valores. Né? Então o que eles pensam? Bom, em vez de permitir que as pessoas amadureçam, ou seja, de permitir que essa nutrição aconteça, que esse cuidado aconteça, a gente vai focar na destruição. Né? E aí essas pessoas não vão ter uma base para se desenvolver, então elas vão ser sempre imaturas. Esse é o ponto. Né? Então vamos lá, Jess perguntou por que tudo é de ponta cabeça, porque a família se tornou isolada, porque pais não assumem filhos, ou seja, a gente está destruindo as comunidades, né, despedaçando as comunidades, desde o êxodo rural, a gente junta as pessoas numa cidade para trabalhar empilhadas em favelas. Né? Por que mães deixam seus filhos com os avós? Né? Ou seja, porque ser mãe é tão difícil, né? Porque ter uma família é tão difícil, porque os pais não assumem seus filhos, porque milhões de pessoas não têm tempo para dedicar aos seus filhos, olha lá, né? Licença maternidade, 6 meses e olha lá, né? Por que precisamos trabalhar tanto e não ter o mínimo? Né? E tudo vai se espremendo, né? Os empregos vão se tornando mais precários, a inflação vai aumentando, o poder de compra diminui, né? Porque a infância é o momento mais fundamental da existência, desde o século XX, a gente já está bem consciente disso, com todas as psicologias que surgem, tem isso em comum, né? Ou seja, o período da infância é o mais importante da existência. Por que esse período é tão negligenciado, tão deixado de lado, né? Tão tipo, salve-se quem puder, né? Assim, larga com a avó também não tem tempo, larga com a tia, com a vizinha, com não sei quem lá. Então é tipo assim, né? A criança se sente uma espécie de estorvo na vida familiar, né? Como a infância é a fase em que construímos nossa identidade, né? Espero que vocês já entendam, já tenham percebido isso, acaba por se tornar um período fundamental para toda a nossa vida. Isso porque nossa identidade é a matriz a partir da qual iremos nortear decisões em decisões, nosso ambiente emocional, nossas referências emocionais, o que sentimos como adequado e familiar, enfim, toda a nossa posteridade se relaciona com nossa infância. Então, ou seja, se a nossa infância foi vivida num cenário de destruição, de conflito, de desamparo, eu vou ficar como? Né? Se eu sou uma criança e estou me desenvolvendo nesse ambiente, né? Eu vou ficar completamente aterrorizado, completamente voltado para fora, para cuidar desse ambiente, para que ele consiga e tenha condições de cuidar de mim. Né? Então, quando a gente nasce num cenário tão destrutivo, você não tem árvore na rua, você só tem córregos fedorentos, toda a natureza concretada, destruída, parece um bando de terreno baldio, né? A gente não tem descanso, a gente está na rua, verão, não tem sombra, não tem água fresca para se banhar, tudo é hostil. Né? Assim, você anda na rua, as calçadas destruídas, os carros querem passar por cima de você. Então você nasce completamente alerta, né? E tudo isso vai o quê? Internalizando estresse, preocupações, ansiedade. Por isso que a gente se torna adulto e se torna ansioso, estressado, né? Incapaz de ter uma boa noite de sono, uma tranquilidade, um silêncio, né? De ficar bem sozinho.
Vamos lá, continuando aqui, né? Essa matriz de identidade, que eu chamo de identidade adaptativa, é um resumo de várias visões terapêuticas que entendem o desenvolvimento da personalidade como algo que caminha da dependência completa, no caso o bebê, que não consegue nem, né, tomar banho sozinho, não consegue comer sozinho, não consegue, né, evacuar, precisa de ajuda. Quer dizer, conseguir ele consegue, né? Mas, né, assim, dá um trabalhão, né? Para uma relativa independência. Eu digo relativa porque a gente, mesmo adulto, precisa de 1 milhão de coisas, né? A água não chega sozinha na sua casa, pessoas recolhem o seu lixo, você precisa de coisas de outras pessoas, que outras pessoas fazem. Então, a gente sempre tem relações. Então, não existe essa coisa de autonomia plena, tá, gente? Então, isso aqui já é uma dica, né? Para a gente perceber o seguinte: a nossa meta aqui não é se tornar independente ou autônomo, né? Assim, ou livre da interferência alheia. Isso não é a nossa meta. Isso explica porque normalmente nos importamos com o que as pessoas querem de mim, o que elas vão pensar, o que levou fulano a fazer isso. Passar a sessão de terapia falando de outras pessoas, né, do que fulano fez e deixou de fazer. Então isso aqui, gente, é o que eu estou chamando de identidade adaptativa, né? Assim, ou seja, uma pessoa que é voltada para fora, né? Assim, completamente, né? Para o que os outros pensam, falam e etc, né? Então, vejam, isso aqui é uma teoria que a gente chama de, na psicanálise, né? Assim, quando a gente fala do bebê, que o bebê, ele nasce completamente vulnerável, né? Assim, então, é uma teoria que eu acho bem interessante, né? Assim, ou seja, a gente não nasce pronto, né? Assim, a gente não nasce que nem uma sementinha que você joga e ela cresce e vira uma árvore, né? Assim, o ser humano, ele tem um nome, isso aí, me deu um branco aqui agora. Mas é prematuridade, né? Assim, prematuridade do bebê humano, né? Assim, os bebês, vamos dizer, de outros reinos e outras classes, espécies e por aí vai, já nascem mais um pouquinho mais espertos, né? Assim, o bebê humano nasce muito prematuro, muito dependente, né? Então isso tudo tem uma função, tem um porquê, né? Não é à toa, não é tipo assim, isso é um lado ruim do ser humano, né? Assim, não, por quê? Porque a gente se desenvolveu para viver em sociedade, em coletividade. Então, a nossa prematuridade tem a ver com esse período maior de desenvolvimento. Aqui eu vou trazer vou tirar aqui minha cara daqui para vocês verem. Isso aqui é uma citação do Gabor Maté, que eu acho bem legal. Por isso coloco aqui, ó, sobrevivência, né? Então, assim, uma preocupação automática incompulsiva com as necessidades emocionais dos outros, ao mesmo tempo que ignora as próprias. Então, isso aqui é uma descrição de um tipo de personalidade que ele vai narrar lá como casos comuns de manifestações psicossomáticas, doenças autoimunes e por aí vai. Então, é um perfil de identidade que normalmente vai carregar esses problemas, né? E, coincidentemente, muitas mulheres, né, caem nesse lugar aqui. Rígida identificação com papéis, deveres e responsabilidades sociais, intimamente relacionada ao próximo traço. Sensibilidade excessiva e concentrada em fatores externos e a realização de múltiplas tarefas concomitantes com base na convicção de que é preciso justificar a própria existência fazendo e dando, né? É o famoso sou amado porque sou legal, né? Faço tudo bonitinho, direitinho. Então essas pessoas são as mais solícitas, as mais eficientes no trabalho, fazem serão, não deixa ninguém na mão, ajuda todo mundo. Claro, está sempre exausta, né? Repressão da agressividade, da raiva saudáveis e autoprotetoras. Essas pessoas não manifestam raiva. Parecem, assim, pessoas, sei lá, né? Parecem uns pudim, né? Assim, a pessoa... Você pode bater na pessoa, xingar a pessoa e ela, sei lá, vai chorar e vai falar que a culpa é dela de estar ali e vai pensar, puxa, o que, que eu fiz de errado para estar sendo, né, violentada e xingada, né? Então ela nunca vai pegar a agressividade que ela sente e jogar contra o seu agressor, né? Ela vai jogar contra si mesma, né? E daí vem as doenças, né? Ter e externar compulsivamente duas crenças. Sou responsável pelo modo como os outros se sentem e nunca devo decepcionar ninguém.
Ser responsável pelo modo como os outros se sentem é se preocupar, por exemplo, em magoar os outros, né? Então, aquela pessoa que tem a dificuldade de terminar a relação porque vai fazer o outro sofrer, né? Então, ela fica enrolando, né? Fica torcendo pro outro terminar, pra ela não ter que fazer isso. Então, ela acha que, puta, né? Fui eu que fiz ela ficar mal, né? Olha lá. Então, ela se responsabiliza pelo que o outro sente. E nunca devo decepcionar ninguém, né? Ou seja, a pessoa acha que os outros estão sempre esperando algo dela, né? E ela está ali preocupadíssima com o que os outros vão pensar, né? Então, se a pessoa falar, você me decepcionou, a pessoa já desmorona e quer arrumar um jeito de consertar isso, né? Tipo, aquela pessoa que está procurando, sei lá, parceiros e quando não consegue pensa, o que eu fiz de errado, né? O que eu preciso melhorar, etc, né? Então a pessoa nunca pensa assim, bom, talvez o outro seja uma bosta, né? Assim, né? Não seja eu que seja o problema, né? Então eu acho essa categorização do identidade tipo C aqui que o Gabor Maté traz muito ilustrativa para nossa definição aqui da identidade adaptativa, né? Vamos continuar. Bullying e armadura, olha lá, né? Como estas aulas aqui é sobre iniciação, olha que é um ritual de iniciação ao vivo aqui, né? Você vai falar, porra, Paulo, mas bullying não é iniciação, né? Não é um ritual. É um ritual. É um ritual secular, vamos dizer, né? Olha lá, tudo agora é secular, né? Então, todos os rituais que antes eram formais. Então, eu penso, bom, por que a gente não, já sacando que a criança está formando a identidade dela, por que a gente não constrói rituais positivos, né? De construção de identidade, né? Por que a gente não pega essa criança e fala assim, nossa, você manda bem aqui na aula de música, nossa, você é muito criativa, nossa, você escreve muito bem. Ou seja, pega qualidades dela mesmo. Toda criança tem qualidades, né? Assim, a gente pegar e levantar isso, pôr ela para cima, né? Usar o nosso poder de observação e o poder de influência que a gente tem na personalidade delas, porque elas estão extremamente preocupadas com a gente, com o que a gente vai pensar. Tudo aquilo que a gente falou anteriormente é bom e natural até certo ponto, né? Ou seja, se você usa isso contra ela, isso vira uma bomba atômica na personalidade dela e ela não consegue se desenvolver. Então eu penso assim, gente, já que é assim, vamos fazer rituais positivos, né? Por que não? Por que a gente não pega isso logo e já faz? Por quê? Porque a gente é materialista, a gente não tá nem aí, a gente tá tudo a Deus dará, a gente acha que as coisas se desenvolvem que nem geração espontânea, né? Assim, então é engraçado, né? Assim, a gente vive numa sociedade racionalmente orientada, mas acha que a vida surge espontaneamente. Que nem jogar roupa suja vai surgir pulga, né? A gente tem umas ideias meio mágicas da personalidade. E a gente chama isso de materialismo, né? Vamos lá, deixa eu sair da tela aqui. Quando sofremos bullying, isso é uma iniciação. Nós somos individualizados por nossos defeitos. O processo natural deveria ser baseado em apoio e encorajamento. A realidade nos dá ameaças e punições. Como resultado, construímos uma autoimagem para nos proteger desses ataques. Nos esforçamos para tirar boas notas, fazemos plásticos, evitamos pôr nosso corpo, nossas intenções, reduzimos nossas funções vitais ao mínimo, ficamos violentos, nos identificamos com o agressor. Nossa identidade se torna uma couraça ou uma prisão. Então, assim, da onde que vem o machismo? Vem daqui, né? Por quê? Porque os meninos sofrem violência, se identificam com seus violentadores e reproduzem esse comportamento para o resto, né, da sociedade. Então, este ritual é encenado toda a infância. Então, Paulo, precisamos fazer campanhas contra racismo, contra o machismo. Não, gente, a gente precisa focar na educação, né? Porque é aqui que se forma esses hábitos e comportamentos, né? Então, assim, a gente precisa, não é nem tanto combater isso, mas criar um ambiente positivo, né? Assim, eu não acho legal um comportamento negativo, né? Tipo assim, vamos focar. Por quê? Porque se a pessoa está fazendo racismo, ela já foi iniciada, né? Então não adianta falar para ela que é errado, aquilo já formou, já moldou a identidade dela.
Por isso que eu tô falando, gente, o ponto é o ritual, é a iniciação, é a construção de identidade. Né? Se a gente fica fazendo vista grossa para isso e falando, ai que feio porque você fez aquilo, eu tô julgando, né, a criança que tá fazendo a coisa e eu não tô me colocando junto com ela para construir uma identidade, e é isso que ela precisa de apoio para a construção da identidade dela, não um adulto cagador de regra para dizer o que ela tem que fazer ou não, né? Porque novamente a gente só vai estar violentando ela usando uma espécie de moral woke, sei lá, que porra é essa, né? Mas enfim, para ficar lá marretando pessoas que não se comportam da maneira como a gente acha que deveria ser, né? Isso não serve para construir identidade, né? Então a gente precisa entender que as crianças que se comportam dessa forma, elas estão se encouraçando para sobreviver dentro dos ambientes que elas vivem. Claro, ambientes violentos, né? Assim, então a gente precisa criar ambientes positivos, né, caceta? Né? Eu não entendo isso, né? Né? A gente vê abuso sexual. Gente, o adulto que faz esse tipo de coisa já era, né? Já era. Tá entendendo? Isso aí é um trabalho hercúleo. Não adianta eu... Eu falo isso porque eu faço como terapeuta, gente. Você mudar um adulto, nossa senhora, é um trabalho de 5 anos com engajamento e dedicação e muito trampo. Agora, isso aqui é o ouro do ponto do problema, né? Assim, se eu não quero adultos fazendo, né, coisas horríveis, eu preciso ir nas crianças, né? Assim, se a gente transforma esta construção de identidade em um processo positivo, a gente não vai precisar ficar marretando isso quando eles estiverem adultos, né? Assim, então, é óbvio, né? Assim, meu Deus do céu. Então, só para vocês entenderem, né? Assim, um dia eu vi um vídeo do Selton Mello, né? Falando que ele tinha vergonha de ir na praia por causa da questão de peso, né? Assim, claro, a pessoa vai ter vergonha porque sofreu bullying, né? Não é porque está acima do peso. Isso é uma ilusão que a gente tem, né? Tipo, eu tinha problema com o meu peso, por isso que eu tinha vergonha de ir na piscina. Não, você tinha vergonha de ir na piscina porque você sofria bullying. Porque o seu corpo, ele é legal do jeito que ele é. Né? Assim, não tem problema nenhum com ele. Eu falo que todo corpo é ideal. Né? As pessoas falam assim, eu estou à procura do corpo ideal. Eu falo, você já tem, né, um corpo ideal. Por quê? Porque ele já te dá o melhor para o que você dá para ele. Né? Então, o seu corpo, ele já é ideal. Tá? Assim, ele já é sofisticadíssimo. Se você está acima do peso é porque você está desregulado existencialmente. Né? Não é ele, não é o corpo que está desregulado, é você que está desregulado. A culpa é sua? Não, de novo, né? A gente vive num ambiente que nos violenta diariamente. Nos deixa num quarto-cozinha com 10 pessoas, sem dinheiro. Você quer o quê? Né? Assim, então, realmente, não vai dar, né? Então, cada traço de violência que a gente sofre, seu orelhudo, seu gordo, seu bichinha, parará, isso a gente vai incorporar como um traço de identidade. Né? Ou seja, isso é um processo negativo, né? Por isso que eu chamo de identidade adaptativa, né? Por quê? Porque daí, a partir daí, isso te acompanha pelo resto da vida. Olha que legal. Né? A gente está perpetuando violências dentro da matriz de identidade da pessoa. Então, a partir daí, ela vai se sentir inadequada, parará, e vai tentar o resto da vida fazer com que o seu corpo, ou sua, vamos dizer assim, seu ser, sua essência, seja aceita. Né? Ela vai ficar paranoicamente, né, obsessivamente com esta proposta diária, né? Assim, então, como que eu faço para ser aceita? Né? Essa é a grande questão. Por quê? Porque eu apanhei, né? Então quer dizer que eu não fui. Então isso trava, entende? Dentro da matriz de identidade. É muito louco. Eu acho que a identidade é uma espécie de câmara de eternidade que reverbera, ecoa tudo que você joga lá dentro. Se você joga lá dentro violência e rejeição, você fica se sentindo rejeitado o resto da vida. Olha que louco, né? Então, cada explicação que eu dou, saquem que a chave está aí dentro já, né? Assim, e isso a gente vai ver mais pro final, né? Vamos lá. Armadurinha aqui, né, gente? Olha lá, né? Então,
a pessoa, para sobreviver a esses ataques que ela sofre, né? Ah, seu feio, ah, seu burro, ah, seu, sei lá, né? Orelhudo, barrigudo, todas essas coisas que a gente sofre, racismo, né? Amarelo, preto, é branco demais, o pessoal enche o saco também. Então, e aí a gente vai ouvindo também, né? Ah, você não pode sentir, né? Por quê? Porque você é chorão demais, você é muito não sei o quê, muito não sei o que lá. Então você tem que ir abafando. Se eu falo pra você, não sinto o que você tá sentindo, você já, né, se sente mal, se sente pressionado, apertado. Então é muito horrível a gente travar coisas que são naturais, espontâneas, coisas do nosso corpo. Ter desejos sexuais. Cara, se eu falo pra você, não desejo. Né? Isso aí é carnal, é abusivo, é invasivo, né? Assim, a gente troca as coisas, né? Assim, a gente pega o desejo, que não tem nada de errado com o desejo, e taxa ele com o que ele tem de pior, né? Assim, o que ele expressa de pior, né? Então a gente acaba reprimindo o desejo sexual em vez de entender de que maneira você expressa a sua sexualidade, né? E esse que é o ponto ético da história. Então pode perceber que sempre tem um atravessamento ético, por isso que a ética vai ser a próxima aula, tá? Expressar raiva, olha que feio, né? Que inadequado. Então, Paulo, mas a criança vai ficar batendo nos outros, brigando com os outros. Não, isso aqui é, de novo, raiva não tem problema nenhum. Né? A maneira como ele expressa que é a questão. E isso a gente precisa auxiliar, né, as crianças a fazer isso. Não pode subir na árvore, não pode se conectar com a natureza, não tem nem natureza mais, né, para as pessoas se conectar, não pode trocar carinho. Então você olha ao redor, é só pancadaria, você olha na sua família, é só briga. Você não vê pessoas trocando elogios, trocando carinho, trocando coisas positivas. Tudo que é no sentido de sentir, de erotismo ou, enfim, emocional, vai estar atravessado por um contexto de inadequação. Pode perceber isso, né? Então, por quê? Porque a gente vive numa sociedade, de novo, violenta, patriarcal, que tende a morte como poder, né? O nosso poder de destruição. E a gente construiu toda a nossa cultura em torno da destruição. Quando a gente tem isso, tudo que a gente sente, tudo que é vivo é taxado de forma negativa. Né? E isso nos aprisiona dentro desta armadura. Olha que legal. Por isso que a partir de agora, gente, eu vou tratar a armadura como uma prisão. Tá? Por isso que eu citei a Simone Weil. Por quê? Porque tudo que você quer que é bom, positivo e legal vai travar em cima dessa armadura. A armadura não vai te deixar. Paulo, por que, que eu não tenho uma relação bacana? Paulo, por que, que eu não tenho uma vida mais feliz? Paulo, por que, que eu não sou mais realizado? Porque a sua armadura não deixa. Tá? Essa é a resposta. Então a grande questão é como pegar esse processo de identidade adaptativa construída sob violência para que você consiga sobreviver. Olha lá, então essa armadura não é errada, né? É uma armadura necessária para a sua sobrevivência dentro desse cenário. Mas como é que agora, a partir da minha vida adulta, assistindo o curso aqui seu, como é que eu vou desconstruir esse grande processo, né, de identidade adaptativa, no qual agora estou aprisionado? Né? Então eu coloco isso aqui, né? É difícil saber o que você quer. Plip. Então eu coloco essa imagem do busão aqui, tá, gente? Para que vocês percebam o seguinte, né? Quando você entra num ônibus, imagine que você não viu para onde que ele está indo. Né? À medida que o motorista vai dirigindo e vai indo para cada vez mais longe da onde você gostaria de ir, você vai sentindo ansiedade, né? Você vai ficando nervoso. Né? Não é assim que você se sente quando a sua vida vai tomando um rumo que não tem a ver com o que você quer. Então, gente, sua ansiedade é um indicador de que você está seguindo outras prioridades, ou seja, estou seguindo os outros, o que os outros falam de mim, né? Então isso aqui é uma das consequências da identidade adaptativa, né? Ou seja, eu sigo o que os outros falam, eu estou no busão errado, né? E
estou aguardando o motorista ir para onde eu quero, né? Então, aqui, obviamente, né, a gente vai ter o quê? A gente vai se encaminhar para crises previsíveis, tá? Então, olha lá, né? Exaustão, traição, inveja, comparação, ressentimento, arrependimento, ansiedade, rejeição, vazio, desesperança. Tudo isso aqui não é porque o mundo não gosta de você. Tudo isso aqui são coisas que você vai sentir por quê? Porque você está fazendo para os outros, você não está fazendo para você. E você não veio para essa vida para fazer para os outros. Por isso que você está exausto. Você não veio aqui para essa vida para fazer o que os outros querem. Isso é trair. Trair quem? Você mesma. Toda traição é sempre uma traição de si mesmo, tá? Inveja. Por que eu tenho inveja dos outros? Porque os outros fazem o que eles querem, né? E você nunca pode fazer o que você quer. Por quê? Porque você está aqui para fazer o que os outros querem. Olha lá. Então eu sempre sinto inveja, eu sempre me comparo. Por quê? Porque eu não tenho o que eu quero. Então eu vou estar sempre reparando no que os outros têm, né? No que os outros querem. Ressentimento, né? Olha lá, né? Ou seja, eu não sinto, eu ressinto, né? Então eu não estou pronto para sentir, então eu fico sempre me condenando pelo que eu sinto. Então eu estou sempre ali remoendo, né? Assim, ruminando as coisas que eu sinto, eu não posso sentir, eu fico pensando, né? Então essa pessoa fica ali martelando dentro da sua cabeça tudo que ela poderia ter feito e não fez, como ela poderia ter feito diferente. Então ela está sempre defasada do presente, tá? Tudo que acontece no presente, ela... eu devia ter feito isso, devia ter falado aquilo, bibibi, bobobó. Por que eu não tô sincronizada com o presente? Porque eu me desincronizei lá atrás, né? No momento que eu fui fraturada pela cultura patriarcal, né? Ansiedade, por quê? Porque eu tô num busão que não tá indo para onde eu quero, né? Ou seja, estou seguindo, sei lá, uma família que não me enxerga, né? Um trabalho que não me percebe, que não me valoriza, que não me pergunta o que eu quero. Então a vida nunca pergunta para essa pessoa o que ela quer, né? E ela fica ali ansiosa, porque ela tá vendo que o mundo tá indo para outro caminho, né? Ou seja, para explorá-la, né? E não para contemplá-la, né? Então, e aí no fundo ela se sente sempre eternamente rejeitada, vazia, desesperançada, porque o mundo nunca escolhe o que ela quer fazer, nunca pergunta o que ela quer fazer. Quando você, né, faz para todo mundo e no final percebe que as pessoas não fizeram por você e não se importaram com você, você começa a perceber um vazio dentro de você. Esse vazio é muito importante, por quê? Porque esse vazio era o espaço que você deveria estar ocupando, mas não está. Por quê? Porque você foi sequestrada por este mundo, né? E quando você é sequestrada, a sua identidade vira um terreno baldio, né? Eterna espera, olha lá, né? A pessoa no ponto de ônibus ali, outra imagem que eu dou para vocês, né? Quem vive para os outros espera o dia em que o mundo lhe dará a dádiva de ser ela mesma, né? Quando que eu vou encontrar alguém que me ame como eu sou? Aquele trabalho que me dê o sentido da vida, né? A cada decepção, a ansiedade aumenta, o trabalho nos explora, né? O parceiro nos trai, olha lá, né? Reclamamos do trabalho. Perceba que fora vai acontecer o que já acontece dentro, tá? Por isso que eu coloquei aquilo antes, né? Reclamamos do trabalho que cobra demais, do parceiro egoísta, né? Do corpo, ou seja, das pessoas que não nos contemplam, né? Do corpo que não está em forma, né? Ou seja, a gente trata o nosso corpo como uma espécie de bandejinha para os outros, né? Então, o corpo do jeito que tá, Paulo, né? Os outros não vão achar bonito, não vai achar atraente, gostoso e tal, né? Então, olha como ela olha o próprio corpo, né? Assim, por isso que o corpo é vazio, né? Ela devia viver o corpo e não catalogar o corpo de acordo com a moda, né, do dia, né? A cada segundo ela se sente mais longe de si mesma. Olha lá, o busão indo embora, né? Aqui no caso, né, nessa imagem da espera, tipo, cada ônibus que não é, cada pessoa pela qual eu me relaciono e sirvo, né, e fico ali adaptativamente tentando satisfazer,
cada encontro se torna um desencontro e eu vou me cansando a cada dia, né? Porque eu percebo que cada dia que eu me envolvo nesta loucura, que é a vida da espera, eu me encontro cada vez mais longe de mim mesmo, né? Uma outra consequência, né, da identidade adaptativa, eu vou colocar aqui como desamparo aprendido, tá? Isso aqui vem do meu livro, mas só que está no segundo volume, né? Eu não publiquei ainda. Espero que vocês me ajudem. Compro o curso que eu junto uma grana e publico a continuação do livro, né? E aqui tem uns doguinhos presos numa jaula, né? Isso para vocês já irem percebendo o clima, né, do negócio, né? Aqui eu vou falar de uma experiência de Pavlov, em 1924. A agonia dos cães em suas jaulas tomadas pelas águas. Então, Pavlov ele usava cães para fazer seus experimentos. Vocês devem lembrar que o Pavlov foi o cara que descobriu aquela coisa do reforço negativo, positivo, né? Sininho, dá um petisquinho, aí toca o sininho, cachorro baba, né? Então ele vai criando condicionamentos através de estímulos, né? Esses doguinhos que ele usava para suas experiências estavam no seu porão e teve uma inundação lá na região dele. As águas inundaram o porão, mas não mataram os doguinhos, né? Olha só. E aí você vai falar, que bom, né, Paulo? Mas aconteceu um negócio inusitado, olha lá, né? Não deve ter sido muito diferente da que acomete crianças que... a agonia dos cães, vou ler de novo, né? A agonia dos cães em suas jaulas tomadas pelas águas não deve ter sido muito diferente da que acomete crianças que, maltratadas por seus pais e professores, não têm para onde ir, ou mulheres que, aprisionadas em relacionamentos violentos, lutam contra dois impulsos opostos. Um deles, manter a ligação amorosa, o outro, fugir à dor, ao sofrimento e à traição. Essa citação é do Bessel van der Kolk, no livro O Corpo Guarda Suas Marcas. E aqui os cães nas jaulas é essa experiência de Pavlov que eu falei para vocês, né? Ou seja, ele percebe que os doguinhos presos nas jaulas, que foram inundadas, mesmo após a inundação ter sido resolvida e os cães salvos, ele percebia que os cães continuavam numa situação estranha, numa situação de estresse. E aí ele foi lá medir, né? Fazer exame, avaliar, né, clinicamente os doguinhos e percebeu que os doguinhos estavam num estado de estresse crônico. E isso é muito importante, né, porque o Pavlov vai entender que, mesmo após a inundação ter passado, o impacto emocional continuou para sempre. Olha só, né, internalizou nos doguinhos. E aí, olha só, né, voltando aqui, o Bessel vai fazer essa comparação com as crianças maltratadas. Por quê? Porque as crianças não têm para onde ir, né? Se eles estão num lar desordenado, violento, eles não têm como falar, me vê um outro lar aí, por favor, né? Assim, né? Então o lance desanda, né? Assim, lembro do bullying, né? Mulheres em relacionamentos violentos, né? Ela não tem emprego, nunca trabalhou. Olha como a pessoa vai sendo marinada na dependência e depois ela tende a o quê? Se adaptar ao inferno. Então a gente detona a pessoa para que ela se torne dependente, ou seja, aquelas mulheres que só cuidavam da casa, ficavam ali centradas na família. Então assim, por quê? Porque a gente precisava, né, privá-las de tudo que gera autoestima, para que ela só tenha autoestima dentro do seio doméstico, né? Então, a gente inibe, né? A gente, olha lá, né? A gente vai minando as qualidades, personalidade, paixões, sonhos. A gente vai minando tudo isso para que a pessoa esteja ali no mínimo, né? Então, tudo que a pessoa tem gira em torno do trabalho, gira em torno da família. Perceba esse arranjo de coisas, né? E aí o que acontece? A partir do momento que as pessoas estão desamparadas, olha lá, né? Elas vão se matar para aguentar o cenário que elas estão. Então elas não vão questionar esse cenário, elas vão se matar para sobreviver a esse cenário, porque foi isso que elas fizeram a vida inteira, entende? Então isso fica internalizado e não sai mais, que é o que eu chamo aqui de desamparo aprendido. Tá? Então, pessoas nesse cenário aqui,
é muito louco, porque quanto pior a situação que elas estão, mais elas tentam se adaptar, né? Mais elas tentam resolver a situação. Elas não pensam em sair. Sair não entra na cabeça delas. E muitas vezes a gente fala, poxa, por que você não sai da situação? A pessoa nem concatena isso, não entra na cabeça dela. Por quê? Porque ela foi desamparada, percebe? Então, o desamparo aprendido, eu acho que é um tema assim, fundamental para a gente compreender por que a gente não consegue sair do capitalismo, por exemplo. Por que a gente não consegue mudar situações de opressão clara, assim, bizarras, malucas. Né? A 1% tem toda a renda junta dos mais pobres do mundo aí e tal. Por que a gente não muda essa parada, meu? Porque a gente foi desamparado sistematicamente. Isso aqui é industrial. Ó, o cara descobriu isso em 1924. No meu livro eu vou falar que isso é bem mais antigo do que isso, né? Assim, mas uma dica aí para vocês, né? Isso já foi descoberto há muito tempo, né? Mas o Pavlov aqui, ele foi vamos dizer, um cientista que percebeu isso, né? Mas isso, gente, é uma coisa, uma tecnologia velha, né? Vamos lá, para finalizar, já demos nossos 40 minutos aqui, né? Olha lá, um relato de minha adolescência, né? Então, quando eu falei na primeira aula, né, que eu aceitei Jesus lá com 14 anos. Então, viver uma fé que entende seus impulsos como pecado e diz que sua satisfação o levará à exclusão da igreja é um cenário muito parecido com o filho homossexual que será expulso de casa caso admita sua sexualidade, né, sua orientação sexual. Então, aqui eu vou colocar, olha, veja como a água, percebe o cenário dos doguinhos no porão, da enchente. Então, entendam a enchente como a puberdade, por exemplo. Como um evento que dispara suas emoções, né? Seja sexual, seja raiva, seja desejo, seja tristeza, sei lá, né? Qualquer emoção aqui. Isso vai subindo, né? E, ao mesmo tempo, a sua identidade lá, a sua armadurinha, não vai abrir por causa disso, né? Então, ela foi feita para ser fechada, né? A nossa cultura também, né? Perceba, né? A igreja ali, ela não tem um plano B, né? Ela vai falar assim, ó, se você não se enquadrar, você tá fora, entende? Então, assim, não tem uma aceitação da sua vida instintual, da sua vida emocional, das suas demandas, não existe uma negociação, né? O lance é tudo ou nada. A família, perceba, isso aqui eu acho interessante, né? Por que os pais que não, sei lá, aceitam, não dialogam? Né? Eu já atendi casos assim. E o caminho foi, poxa, por que você não conversa com sua filha para pensar no tipo assim, você não se sente bem, não concorda, sei lá, mas você a ama, entende? Foi isso que eu trabalhei com esse paciente. Falei, ó, mas você a ama, né? Então, o seu papel não é rejeitá-la emocionalmente, né? Por quê? Porque isso cria o desamparo aprendido, né? Ou seja, a gente combina essa, vamos dizer, inundação emocional com a prisão do proibido, né? Do não pode, né? Senão você vai ser excluído, olha lá, né? A exclusão, né? Então isso gera esse encontro que é desesperador, porque a criança, quando se desenvolve, o adolescente vai crescendo, ele percebe que ele não tem escolha, né? E na medida que isso vai se tornando cada vez mais pressurizante dentro dele, olha lá, ele se afogando dentro dele mesmo, né? Ele não pode sair disso, ele está preso dentro disso, né? Seja a família, a igreja, seja a sua identidade adaptativa. Tudo isso é aprisionante ao mesmo tempo em que tem algo ali que é variável, que são esses movimentos pulsionais, instintuais que nos habitam, né? Essa combinação entre pulsional, instintual e a rigidez cultural geram um cenário de desamparo aprendido que é universal, que pega todo mundo, né? Então todo mundo fica catatônico, fica como os doguinhos. Em outro experimento com celas eletrificadas, os caras perceberam que mesmo depois de abrir a célula, o doguinho não sai da célula. Tinha que arrastar ele. E daí que eu vou falar
as próximas ideias aqui, né? Ó, aquele mundo interior, originalmente fino, estendido entre duas peles, isso aqui é uma citação do Nietzsche, né? Desenvolveu-se e ampliou-se à medida que a exteriorização do homem encontrava obstáculos. As formidáveis barreiras que a organização social construía para se defender contra os antigos instintos de liberdade e, em primeiro lugar, a barreira do castigo, conseguiram que todos os instintos do homem selvagem, livre e vagabundo se voltassem contra o homem interior. A ira, a crueldade, a necessidade de perseguir tudo isso se dirigia contra o possuidor de tais instintos. Eis a origem da má consciência, da culpa, né? Então veio ao mundo a maior e mais perigosa de todas as doenças, o homem doente de si mesmo. Foi consequência de um divórcio violento com o passado animal, de um salto para novas situações, para a nossa condição de existência, de uma declaração de guerra contra os antigos instintos que antes constituíam sua força de vontade e seu temível caráter. Então essa citação de Nietzsche eu acho bem clareante, né? Elucida muita coisa, ou seja, dessa batalha cultural contra a sua própria natureza, né? Então isso não veio à toa, né? Isso é uma sofisticação, entende, gente? Então essa construção da identidade adaptativa, eu digo que é uma obra-prima. Uma obra-prima. De quem? Do sacerdote, né? Desse desenvolvedor social, que é esse cara que molda, né, a cultura para ir quase que, né, em rota de colisão com os seus instintos. E, obviamente, você criança, você adolescente, você vai ter menos recursos para encarar isso, para fazer frente, para questionar isso. Logo, você é esmagado e pasteurizado, né, dentro dessa estrutura que é aprisionante, agonizante, que é a identidade adaptativa. Ou aqui o Nietzsche vai citar como má consciência, né? Então, tudo que você sofre, você ainda se culpa. Você não questiona as pessoas que estão te violentando, né? E aí eu coloco aqui saídas, né, gente, pra gente não fechar aqui completamente desamparados, né? Então eu falo, arraste seu cachorro para fora, né? Você não vai sair voluntariamente, né? Pensa bem, né? Seu interior está arrasado, né? Ele é um terreno baldio. Então, nossas referências estão todas, né, deturpadas, né? Crie uma situação que te arraste para fora, né? Então, terapia é uma situação que te arrasta, né? Sair é transformar a sua culpa em aceitação, né? Então, para de se culpar, comece a se aceitar, né? Se eu sinto raiva, amém, é isso que eu estou sentindo. Ninguém, né, escolhe o que vai sentir, né? Tudo que a gente desejou foi violentado, foi reprimido, né? Foi punido. Então, tudo que me dá medo, minha orelha é torta, meu nariz é grande, eu tenho medo de errar, né, Paulo? De fazer coisas erradas, de me apresentar mal, de berberber. O que a gente vai fazer? A gente vai dizer, foda-se, né? Assim, tudo que eu tenho medo, eu preciso transformar em desejo, em orgulho, né? Então, se eu tenho uma orelha de abano, eu preciso dizer, cara, minha orelha de abano é minha, né? O meu nariz é meu, né? Então, eu vou aqui, ó, reestruturando todos os bullying que eu sofri na vida. Tudo que me foi colocado como negativo, eu vou descobrir que isso é o meu positivo, é a minha identidade, é o que eu tenho de mais eu na minha vida, né? Então, tudo que a sociedade rejeita, sou eu, né? É meu, né? Então, assim, não vou jogar fora, né? Não vou consertar. Por quê? Porque a hora que eu consertar, eu me pasteurizo, eu me perco, né? Então, eu preciso entender que a sociedade está contra mim, né? Então, eu vou, a partir daí, pegar tudo que eles fizeram bullying, tudo que eles violentaram, eu vou transformar em matéria-prima. Isso é a transformação alquímica da sua identidade, tá? Como não vai dar tempo de falar disso tudo, eu posso continuar na próxima aula, não tem problema, tá? Então, assim, topar o exílio, rejeição externa, punição, as ameaças, é sair da máfia, tá, gente? Então, reestruturar, questionar sua identidade adaptativa é sair da máfia, você vai ter represálias. Então, se prepare para isso, tá bom?
Então, Paulo, ninguém quer falar mais comigo. Ou, nossa, eu decidi, escolhi fazer uma coisa e ninguém gostou, e ninguém concordou e todo mundo me xingou. Normal. Né? Paulo, você já passou por isso? Já, várias vezes. Perder amigos e perder a família, sim, várias vezes. Né? Ser demitido, sim, já fui demitido. Por quê? Porque eu queria fazer um retiro de meditação, olha lá, né? Ir para o inferno. Vai para o inferno, também já fui, né? Por quê? Porque eu pequei contra o Espírito Santo, né? Eu saí da igreja voluntariamente, né? Então, assim, quando lá atrás eu saí da igreja, eu não sumi, eu fui na igreja e falei, estou saindo da igreja. Tá? Então, isso aqui é um outro detalhe, tá, gente? Antes da gente terminar aqui, sair é fundamental. Por isso que eu tô falando, encerrar os processos de iniciação que você já fez. Isso é muito importante, né? Então, assim, se você não quer mais alguma coisa, encerre, não suma, não dê ghosting, né? Então, o que, que eu fiz? Eu mudei para São Paulo, mas antes de vir para São Paulo, eu cheguei na minha igreja e falei, galera, tô saindo da igreja. Por quê? Porque eu não quero queimar a igreja. Né? Então, antes que alguém me visse, né, na putaria em São Paulo e falasse, olha lá o Paulinho, né, o pessoal me chama de Paulinho. Paulinho está pecando lá em São Paulo, olha que feio, hein, pastor? Eu mesmo fui na igreja e falei, estou saindo da igreja. Ah, mas é para mudar de denominação. Não, é para sair do cristianismo. Né? Assim, não quero mais ser cristão, pode encerrar minha conta aqui, né? E claro, foi um choque, foi um conflito bem grande, né? Mas eu encarei, entende? Então você precisa encarar. Né? Se você está num cenário que foi construído de forma adaptativa, ou seja, para te explorar, para te bereré, você precisa encarar isso. Né? E sair de cada inferno que você se enfiou é o caminho de libertação. Tá? Então, Paulo, como é que eu saio? De uma forma fácil? Não tem. Né? Paulo, como que eu faço? Moleza. Pega tudo que te amarra, né? Tudo que te aprisiona, te ameaça. Você vai lá e vai falar na cara, ó, eu não quero mais isso, estou saindo. Né? E você vai sofrer tudo isso aqui. E esteja pronto para isso. Né? Assim, Paulo, mas eu não tenho rede de apoio, não tem como me virar. Isso realmente é uma grande questão. Né? Assim, por isso que eu atendo até de graça. Né? Porque eu entendo que o processo é bruto. Né? Então eu sempre me disponibilizo para tudo também. Né? Assim, então não adianta eu propor essa transformação e não me disponibilizar. Né? Então eu gostaria de fazer uma ONG para ajudar as pessoas que estão fazendo essa empreitada. Né? E quem sabe um dia eu faço. Né? Vamos lá, né, gente? Se vocês me ajudarem, eu monto isso aí. Montar um dormitório lá para quem está em transição. Né? Atravessar o pior do que o mundo tem para seus traidores. Né? Então esse mundo quer você adaptativo, quer você desamparado, quer você comendo na mão dele. Né? Se você grita protesto, não quero mais, ele vai atrás do C. Tá? Fica esperto. Rituais de encerramento, né? Então eu coloco aqui algumas ideias para você, né? Ó, se o mundo quer que você odeie o seu corpo, a gente vai abraçar seu corpício. Fazer o que toda teoria de trauma hoje chama de propriocepção ou sensopercepção, que é sentir o seu próprio corpo, em vez de condenar o seu próprio corpo, né? Sentir o corpo é perceber, voltar sua atenção para o seu corpo, tá? Isso pode ser feito através da meditação. Aqui, ó, meditação. Então, meditação, puta merda, é um abridor de lata violento para esse tipo de proposta. Tá? É ótimo. Né? Desmantelar nossa identidade adaptativa, ou seja, tudo, né, lembra lá o que eu já falei, né? Busque ativamente no caminho oposto do que você normalmente faria. Ou seja, tudo que a sociedade fala e te violenta e te ameaça, toda ameaça que você sofre, pega e fala, opa, é aqui. Eu vou dar um chute no peito, né? Então, reagir de forma agressiva, positiva, ou seja, pega a sua agressividade e para de se culpar e joga no peito do desgranhento que está te pressionando, te ameaçando. Coragem, óbvio, porque não vai ter ninguém para te ajudar nesse processo, ninguém vai concordar com isso, todo mundo explorou você, todo mundo te usou, ninguém vai ficar feliz de você parar com isso, tá entendendo? Sentir, aceite tudo que você sente, tudo que você sente é bom, tá? Paulo, mas daí eu vou matar a pessoa. Não, não é para fazer, é para sentir. Né? Então sinta, né? Assim, não faça nada. Né? Por isso medite. Olha lá, né?
Use o seu corpo, principalmente o que anda travado, né? Precisa, se o seu quadril está travado, né? Você fala assim, mexe o quadril, você não consegue, é porque ele está travado, né? Ombro, né? Olha, pontos que são clássicos aí do estresse e da identidade adaptativa, né? Male para sentir prazer, não é para emagrecer, não é para ficar gostosa, é para sentir prazer, tá? Eu acredito que as pessoas mais gostosas são as pessoas que sentem prazer, não é as que são lindas, maravilhosas, né? Coma para desfrutar e não para se acalmar, né? Use a meditação para se acalmar, né? Aí você não precisa cair nessas armadilhas aqui, né? Transe para sentir e não para gozar, né? Assim, isso eu acho maravilhoso. Saia da chave excreção, da chave fobia, da chave, né, ansiedade por aceitação. Vá para uma chave autoaceitação. Pense que tudo que você espera dos outros, você precisa realizar para você mesma, né? Assim, então, pega tudo que você espera dos outros e fala, eu preciso fazer isso comigo mesma. Se eu espero que os outros me aceitem, eu preciso me aceitar. Se eu quero que os outros me amem, eu preciso me amar. Se eu quero que os outros me sintam maravilhosa, eu preciso me sentir maravilhosa e fazer as coisas para mim, em primeiro lugar, né? Me autocentrar. Então, essa é a contramão da identidade adaptativa. Muito obrigado, gente. Próxima aula, ética, né? Por uma bondade possível, contraposições pessimistas e a grande tarefa dessa próxima aula, transformar julgamento em compaixão. Muito obrigado pela sua visualização aqui, por ter, né, adquirido o meu curso. Estamos juntos e vamos que vamos. Até o fim, hein, gente? Na luta. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau!